O ano de 1350 é exatamente 2 anos após o auge da peste negra na maior parte da Europa Ocidental. A população foi reduzida em 1/3 até a metade. As estruturas sociais estão fragmentadas. Os sistemas econômicos estão desorganizados. Os sobreviventes são, falando em termos imunológicos, as pessoas cujos corpos eram capazes de alguma resposta à Yersinia pestis, o que significa que a população na qual você acaba de chegar é, por seleção natural, operando em velocidade brutal ao longo de um período de 3 anos, um pouco mais resistente à bactéria da peste do que a população que existia antes do início da epidemia. Você não é. Você chegou de um futuro em que seu sistema imunológico nunca foi desafiado pela peste, pelas cepas específicas de tifo e disenteria que circulam na Europa do século XIV, nem pela maior parte da diversidade biológica contida no ambiente medieval. Aqui estão as 7 maneiras pelas quais isso termina mal. Razão 1. O ar. O ar de uma cidade europeia medieval, em 1350, não é o ar que você respira. Ele contém partículas de milhares de lareiras abertas queimando madeira, turfa e esterco em edifícios com ventilação mínima. Ele contém um material aerossolizado, produzido por dezenas de milhares de pessoas e animais vivendo em proximidade sem saneamento adequado. Ele contém esporos de fungos provenientes da matéria orgânica em decomposição que se acumulava nas ruas, nos edifícios e nos depósitos de alimentos de uma população que havia acabado de perder 1/3 de seus membros e ainda não havia reorganizado o trabalho necessário para manter a limpeza básica. Seu sistema respiratório foi feito para um ar filtrado e regulado, segundo padrões que não existiam em 1350. A primeira hora em uma cidade medieval apresentará aos seus pulmões uma diversidade biológica para a qual eles não têm nenhum referencial de processamento. Razão 2. A água. A água em uma cidade europeia medieval, em 1350, é retirada de poços, rios e córregos que ficam abaixo da mesma população humana e animal que está acima desses mesmos poços, rios e córregos. O conceito de transmissão de doenças pela água não era compreendido. A infraestrutura para preveni-la não existia. A água que você beber nas primeiras 24 horas da sua visita vai expô-lo a Vibrio cholerae, Giardia, Cryptosporidium, cepas de E. coli de considerável antiguidade e uma variedade de parasitas intestinais aos quais a população medieval tinha alguma tolerância adquirida e aos quais você não tem nenhuma. A desidratação provocada pela doença resultante, em um ambiente sem terapia de reidratação oral, sem fluidos intravenosos e sem os medicamentos antiparasitários que mais tarde tornariam esses organismos controláveis. É a trajetória específica que leva da razão 2 à morte. Razão 3, a própria peste. 1350 é 2 anos após o auge, mas a peste não simplesmente parou. Ela se tornou endêmica, retornando em surtos regionais a cada poucos anos ao longo do restante dos séculos XIV e XV, esperando na população de roedores, pelas condições que produziriam a próxima epidemia. Pulga que carrega a Yersinia pestis não sabe que você chegou ontem. Ela sabe que você está quente, que tem cheiro de mamífero e que seu sangue está disponível. A probabilidade de você encontrar uma pulga infectada pela peste na primeira semana da sua visita não é desprezível. E a probabilidade de que seu sistema imunológico, que nunca encontrou a Yersinia pestis sob nenhuma forma, produza uma resposta que derrote a infecção é substancialmente menor do que a probabilidade de que ele não consiga. Razão 4. A comida. A comida de 1350 é conservada com sal, fumaça e fermentação, cozida em fogo aberto em condições de limpeza variáveis e produzida em um sistema agrícola que não utiliza os protocolos de higiene assumidos pela segurança alimentar moderna. A carne salgada elevará sua ingestão de sódio a níveis que seus rins terão dificuldade para processar. Os grãos conterão ergó com uma frequência a qual a população medieval havia desenvolvido alguma exposição, e você não. E os efeitos neurológicos do ergó em um corpo que o encontra pela primeira vez podem incluir convulsões e constrição vascular severa o bastante para causar gangrena. Só o pão, produzido com a diversidade microbiológica de uma cultura medieval de fermento natural, já apresentará ao seu intestino organismos com os quais seu microbioma moderno jamais negociou. E essa negociação não será confortável. Razão 5. A violência. 1350 é um período de significativa desorganização social. Peste negra matou de 1/3 a metade da população, desestruturou o sistema feudal de trabalho, que organizava a sociedade medieval, e produziu um período de instabilidade social, no qual os mecanismos normais de aplicação da lei e da ordem estavam sob pressão. Você é um estranho que fala de forma estranha, se veste de maneira bizarra, carrega objetos que ninguém consegue explicar, e chegou do nada, em uma época em que chegadas inexplicáveis eram mais prontamente interpretadas pelo arcabouço teológico do período, em termos que não terminavam bem para quem chegava.
O sistema de justiça medieval para pessoas que não conseguiam estabelecer sua identidade, seu senhor, seu propósito e sua legitimidade, nos termos compreendidos pelo sistema, não era um sistema de cuidadoso devido processo legal. O resultado para um estranho inexplicável, em 1350, variava de um roubo casual na estrada, até uma acusação formal de bruxaria, heresia ou algo pior. E o processo de acusação formal daquele período não exigia o tipo de prova que levaria um caso a julgamento em um tribunal moderno. Razão 6. A medicina. Em algum momento da sua primeira semana você ficará doente. As razões já foram cobertas nas razões 1 a 4. O tratamento disponível para você, quando procurar ajuda, será a medicina de 1350, que é a medicina da teoria dos humores. A crença de que a saúde consiste no equilíbrio de 4 fluidos corporais, e que a doença resulta de um desequilíbrio que pode ser corrigido por sangrias, purgações, aplicação de medicamentos feitos de ervas e produtos animais e manejo da dieta para restaurar o equilíbrio apropriado. A sangria remove sangue de que seu corpo, já sob estresse, não pode abrir mão. A purgação acelera a desidratação que a água já está causando. As preparações herbais, algumas das quais têm propriedades bioativas reais, serão aplicadas por um praticante cuja compreensão de quando elas funcionam e porque deriva de um quadro teórico que não tem correspondência com a biologia molecular, subjacente aos seus efeitos reais. Você receberá tratamento. O tratamento fará você piorar. Razão 7. Você mesmo. O sistema imunológico de uma pessoa nascida no século XXI foi treinado por um conjunto específico de exposições, vacinas, doenças da infância, encontros controlados com patógenos que a medicina moderna organizou para produzir imunidade sem doença. Ele também foi moldado, ao longo das últimas gerações, por uma redução dramática da carga total de patógenos no ambiente, o que significa que o sistema imunológico moderno é calibrado para um ambiente de menor diversidade biológica do que aquele em que você acaba de entrar. A consequência não é apenas que patógenos específicos que você nunca encontrou serão perigosos. É que a resposta inflamatória geral do seu sistema imunológico, ao encontrar de uma só vez toda a riqueza biológica de 1350, provavelmente será desregulada de maneiras que produzem a cascata autoimune, que a medicina chama de tempestade de citocinas. A situação em que a resposta do sistema imunológico a ameaças novas é tão avassaladora que a própria resposta se torna mais perigosa do que as ameaças que ele está tentando enfrentar. A ironia do cenário de 1350 é que a população a qual você chegou acabou de atravessar um evento catastrófico de seleção natural que matou os menos resistentes e deixou os mais resistentes. Você chegou ao momento imunologicamente mais endurecido da história medieval europeia e chegou com o corpo imunologicamente menos endurecido, que plausivelmente poderia estar presente naquele momento. As 7 razões acima não são 7 problemas separados, a serem resolvidos um de cada vez. São 7 ataques simultâneos a um corpo que não foi feito para o ambiente em que acaba de ser colocado, atuando em conjunto em uma direção que tem apenas um desfecho. A fantasia de viagem no tempo quase sempre é uma fantasia de observação. Chegar ao passado como um espectador, assistir às coisas sobre as quais a história apenas nos fala, experimentar a textura de um mundo que já não existe. A biologia impede isso. Você não pode ser um espectador em 1350, porque o ambiente não permite uma presença passiva. Cada respiração, cada gole de água, cada refeição, cada pulga que pousa na sua pele é uma transação ativa entre seu corpo e um mundo biológico para o qual você está totalmente despreparado. O passado não é um museu. Ele é um ecossistema, e você não é adaptado a ele. 7 razões, 7 falhas simultâneas, uma direção. A máquina do tempo precisaria de um botão de retorno, e você precisaria alcançá-lo mais rápido do que o ar da primeira hora lhe daria tempo para isso.